Olá pessoal, aqui Marcelo Pimentel, tudo bem? Vamos continuar o curso? A palavra convence e o exemplo arrasta, ou seja, o Partido Militar como vetor dos processos de politização das Forças Armadas e de militarização da política na visão deste oficial do Exército na reserva. No módulo anterior, a gente viu o primeiro elemento ou categoria que define o Partido Militar, a sua memória histórica e vocação institucional. Aprendemos que a memória histórica foi pautada pelos diversos episódios em que se caracterizou o protagonismo político das cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, tanto em épocas de autoritarismo quanto em períodos de relativa normalidade democrática. A gente viu que a vocação, ou seja, o que moveu as cúpulas a protagonizarem aqueles episódios históricos, foi um certo pendor cesarista, bonapartista ou mesmo sebastianista de salvação nacional, independentemente do que se quis salvar, de quem e para quem se quis salvar. Mostramos que a memória histórica e a vocação institucional foram reavivadas pela ação do Partido Militar, ou seja, de suas cúpulas hierárquicas, do Exército preponderantemente, nos processos eleitorais mais recentes e em especial no governo que se encerrou há pouco mais de um mês. Neste módulo 4, vamos ver mais um elemento categórico do Partido Militar, a base ideológica. Como o tema é muito importante, pois fundamenta o pensamento e a ação dos integrantes da direção do partido, vou dividir este módulo em duas partes. Na primeira, aqui e agora, veremos como se constituiu historicamente a base ideológica desde o século XIX até a queda do Muro de Berlim, no final dos anos 80 do século XX, que também coincide com o fim da ditadura e a promulgação da Constituição vigente. Numa segunda parte, no outro vídeo, veremos a readequação da base ideológica aos debates iniciados na década de 90, quando o Partido Militar esteve latente até os nossos dias, quando se reativou a ponto de conquistar o poder e reavivar o protagonismo político das cúpulas hierárquicas. E a melhor introdução para esse módulo, quem vai fazer não sou eu, mas o então candidato do Partido Militar à presidência nas eleições de 2018, o capitão Bolsonaro. No módulo anterior, assistimos ao vídeo em que o então deputado anunciava publicamente, pela primeira vez, a intenção de concorrer à presidência. Ou seja, a gente viu o ato de lançamento de sua candidatura. E não foram acasos o local nem a data. Amã, aspirantado de 2014, logo após a reeleição da presidente Dilma. Veja de novo. Alguns vão morrer pelo caminho, tá? Mas eu estou disposto em 2018, seja que Deus quiser, tentar jogar para a direita esse país. O nosso compromisso é a vida pela pátria, ok? Mas é assim até morrer. E nós amamos o Brasil, temos valores e vamos preservá-los. Agora, o risco que eu vou correr, posso ficar sem nada. Mas eu terei a satisfação de dever cumprido. Okay? Esse é o nosso juramento, esse é o nosso lema. Brasil acima de tudo, esse Brasil é maravilhoso, tem tudo aqui, está faltando é política. Há 24 anos eu apanho igual um desgraçado em Brasília. Mas apanho, tá? E bandidos, e apanha de bandido é motivo de orgulho e de glória. Okay? Vamos continuar assim. Okay? Ali está uma síntese da base ideológica da atual versão do Partido Militar. Aspas, nós temos que mudar este Brasil. Estou disposto, em 2018, seja o que Deus quiser, tentar jogar para a direita este país. Fecho as aspas. E qual foi a resposta dos aspirantes? Aliás, seriam aqueles aspirantes, integrantes do eixo central da base eleitoral e militante do Partido Militar? Os aspirantes aplaudiram e gritaram: líder, líder, líder. Estava iniciada, oficialmente, a campanha presidencial do Partido Militar dentro dos quartéis. Pouquíssima gente percebeu isto, até mesmo de dentro dos quartéis. Aqueles aspirantes hoje
são capitães, líderes de tenentes e seus exemplos mais próximos. Em 2018, o ano da eleição, eram tenentes comandantes de pelotão, ou seja, líderes de sargentos, cabos e soldados, seus exemplos mais próximos. Em 2044, serão generais e líderes do Exército, exemplos para todos os militares do Exército. Naquele vídeo, também está explícita a vocação institucional do Partido Militar. Aspas, salvar o Brasil dos bandidos da política, fecho aspas. Ou salvar o Brasil da própria política. Algo bastante contraditório, haja vista que o governo militar aliou-se exatamente a políticos que o então deputado Bolsonaro chamava de bandidos. Bom, vamos deixar o capitão para lá e focar no que interessa. Afinal, o ex-presidente Bolsonaro apenas reproduz o pensamento político e ideológico do Partido Militar, ou seja, da esmagadora maioria dos generais e coronéis formados na AMAN nos anos 70 e 80 do século XX. A minha geração e a geração que formou a minha. O capitão, como candidato e presidente, já cumpriu boa parte de sua missão e pode passar uma espécie de reserva. Ele serviu como se fosse um estágio de propulsão de foguete que impulsiona, em algum momento, o módulo espacial para seu destino e que depois pode até ser descartado para que o foguete continue a sua trajetória. Os generais e coronéis do Partido Militar que tripulam o módulo principal estão há mais de 4 anos estrelando as capas de jornais e noticiários de política. E o Brasil está em órbita deles, acostumando-se a vê-los nas capas a debater e fazer não a política de defesa nacional, mas a política nacional, até partidária. Em 2022, muitos foram eleitos e reeleitos para parlamentos e governos estaduais, em número muito superior à quantidade já extravagante eleita em 2018. A finalidade do Partido Militar é naturalizar, normalizar e até institucionalizar o protagonismo político de cúpulas hierárquicas. Conquistar e exercer poder são objetivos, finalidade e objetivos. Os objetivos, uma vez atingidos, cumprem a finalidade. Para conhecer a base ideológica do Partido Militar no século XXI, é preciso fazer um resgate histórico da construção de seus alicerces, desde que o protagonismo das cúpulas hierárquicas do Exército e da Marinha saíram dos campos de batalha entre 1822 e 1870 para os palácios e governos desde então. Tal qual um partido político tradicional, o Partido Militar é sustentado por linha ideológica bem definida, que serve tanto como vinculação à sua história institucional, à memória histórica, como polo para aglutinação de uma base eleitoral, militares e civis, que se identifica de alguma forma com as Forças Armadas e com as pautas que o partido dissemina e executa, utilizando a imagem, os efetivos e as estruturas das Forças Armadas. Em linhas muito gerais, a base ideológica está, como dito pelo então deputado na AMAN em 2014, na direita. E como se foi construindo a base ideológica do Partido Militar à direita? A fundamentação mais longínqua está no positivismo, que penetrou a Escola Militar da Praia Vermelha, a AMAN, do século XIX. As ideias de ordem e progresso, aliadas a valores universais seculares e a superação do misticismo religioso como fundamento do poder, do Estado e da sociedade, serviram para o tenente-coronel Benjamin Constant Botelho de Magalhães, instrutor da Escola Militar, convencer marechais monarquistas a deflagrar o golpe que instaurou a República da Espada. Naquela época, e sei que se corre risco de algum anacronismo, até se pode dizer que as cúpulas hierárquicas tinham um ideal progressista, se considerarmos que o positivismo serviu como substrato para a construção de um Estado laico e republicano, ao menos formalmente. Entretanto, como costuma acontecer nas importações acríticas de modelos de pensamento e teoria social europeus, e aqui falamos de um já revisado pelos próprios franceses na virada do século XIX para o século XX, a condução da política de Estado e de governo por marechais e almirantes, em substituição ao monarca,
mostrou-se muito próxima do autoritarismo, tanto durante os mandatos dos dois primeiros marechais, de 1889 a 95, quanto durante o governo do terceiro marechal, Hermes da Fonseca, 1910 a 14. Sobrinho do Marechal Deodoro, o governo do Marechal Hermes ocorreu inteiramente sob a vigência de um estado de sítio, medida constitucional de extrema gravidade. Aliás, o primeiro ismo vinculado a um presidente republicano foi o florianismo, culto à personalidade que, às vezes, em vez de revelar, mascara a base ideológica a qual se vincula o líder político, mais ou menos carismático. O mesmo acontece com a generalização imprecisa e indiscriminada do termo bolsonarismo, para definir o que seria a ideologia do grupo político central que comandou a candidatura Bolsonaro e o governo. Não foi nem é bolsonarismo, mas a ideologia do Partido Militar versão século XXI. Nos anos seguintes, especialmente a partir da Primeira Guerra Mundial, no período coincidente com as missões militares alemã e francesa, e ao longo de toda a República Velha, estabeleceu-se um estado de indisciplina crônico nos quartéis, inaugurado pelas balbúrdias tenentistas dos anos 20 e 30 do século passado. O episódio conhecido como os 18 do Forte, eclodido no Forte de Copacabana em 5 de julho de 1922, há 100 anos, portanto, marcou o início do segundo tenentismo, já que o primeiro, segundo alguns autores, refere-se ao período anterior à Primeira Guerra Mundial. As disputas ideológicas na Europa do entreguerras transplantaram-se para boa parte do mundo e, claro, para o Brasil. Aqui, encontraram nos quartéis do Exército e embarcações da Marinha campo fértil para seus embates. Afinal, isso é importante. Os oficiais constituíam parte significativa da elite escolarizada e intelectualizada de uma sociedade ainda marcada fortemente pelo patrimonialismo, pelo mandonismo, pelo patriarcalismo, pela escravidão e pela pobreza generalizada de uma população majoritariamente rural. Via-se militâncias militares desde o campo revolucionário à esquerda até o campo totalitário à direita, vinculados ao comunismo soviético e ao nazifascismo alemão e italiano. E não se deve esquecer a grupos políticos e sociais orgânicos e organizados, nacionais e regionais. O Partido Militar não atua solto e autônomo na sociedade e na política. Precisa de apoio e recebe apoio da imprensa, do empresariado, do sindicato, das elites, das camadas populares, de senhores de terra, da classe média, de eleitores. Naquela época, militares militavam, ainda que informalmente, do Partido Comunista Brasileiro, na extrema esquerda, à Ação Integralista Brasileira, na extrema direita. Porém, a partir de 1935, com a derrota da sublevação militar da Aliança Nacional Libertadora, patrocinada pelo capitão Prestes em Natal, no Recife, no Rio de Janeiro, o anticomunismo e o anti-esquerdismo passaram a ser praticamente oficializados, como alicerces e pilares da base ideológica do Partido Militar, ou seja, do protagonismo político das cúpulas hierárquicas que utilizam, desde então, as Forças Armadas como instrumento para chegar ao poder, para exercer o poder, para se manter no poder e para impedir ou dificultar que seus opositores ideológicos cheguem ao poder e o exerçam. Um caso muito significativo demonstra, como um exemplo apenas, a perpetuação da base ideológica do Partido Militar pela ação de seus personagens ao longo da história. Ou seja, pela ação de suas cúpulas hierárquicas e de seus exemplos, transmitidos aos demais integrantes da força e até às suas famílias, pelas características endógenas da socialização dos militares, seja como grupo social, classe social ou estamento institucional. 1937 foi o ano em que se formou o aspirante João Batista de Oliveira Figueiredo, o último general-presidente da ditadura 6485, com o qual fizemos a introdução deste curso no módulo 1. Aliás, se não assistiu, assiste lá no canal. Todos os vídeos do curso estão na pasta Curso A Palavra Convence e o Exemplo Arrasta numa playlist. Bom, no período de 27 anos, de 1937 a 1964, que corresponde mais ou menos ao tempo de uma carreira de oficial do Exército, vamos ver o que fez o capitão Mourão, não o Hamilton, mas o Olímpio,
integrante do braço militar da Ação Integralista Brasileira, chefiada pelo civil Plínio Salgado na década de 30. Ele foi pivô de 2 eventos que tiveram a participação decisiva do Partido Militar, ambos relacionados ao rompimento institucional e à destruição da ordem constitucional democrática. No primeiro, em 1937, o ano em que o general Figueiredo se formava aspirante na Escola Militar do Realengo, antecessora da AMAN, o capitão Mourão funcionou como estopim e pretexto para o golpe do Estado Novo. Ele havia elaborado um hipotético plano comunista para a tomada do poder, um mero exercício especulativo, o Plano Cohen. Os generais Góes Monteiro e Dutra, que compunham o núcleo do Partido Militar no governo constitucional de Getúlio Vargas, fazendo como mesmo diziam a política do Exército, usaram o Plano Cohen que lhe chegara às mãos como pretexto para o alto golpe do Estado Novo, de claros traços ditatoriais e simpático ao nazifascismo, ao menos até a eclosão da Segunda Guerra Mundial. A base ideológica e autoritária do Estado Novo ficou muito clara no texto da Constituição, a polaca, escrita por Francisco Campos, o Chico Ciência. A ditadura se iniciava repleta daqueles tenentes dos anos 20, anistiados em 1930 e feitos coronéis e generais desde então, eles foram os protagonistas políticos da máquina ditatorial. O Plano Cohen era uma fake news, uma farsa, que serviu para iniciar e justificar uma tragédia. Perdoado pelo comando do Exército, o capitão político integralista de 1937, Mourão, acabou chegando ao posto de general. E em 1964, 27 anos depois, foi de novo estupim de outro golpe. Articulado com generais conspiradores de uma corrente do Partido Militar, que por sua vez se conectava a setores importantes do empresariado, da política e da Igreja Católica, o general Mourão desceu com suas tropas de Minas Gerais para o Rio de Janeiro com o objetivo de prender o presidente João Goulart. Iniciava-se o golpe de 1964. O mesmo Chico Ciência, que redigira a Constituição da ditadura do Estado Novo, escreveu o texto do ato institucional que deu aparência de legalidade à mais longeva ditadura de nossa história. Tudo no intervalo de uma geração de oficiais. Farsa e tragédia operadas por cúpulas hierárquicas das Forças Armadas. Como um partido de linha ideológica definida, o Partido Militar também apresenta correntes que disputam o poder dentro da estrutura informal que age politicamente em eleições e governos. Após a Segunda Guerra Mundial e durante a Guerra Fria, especialmente de 1945 a 1968, o ano do AI-5, duas correntes se antagonizaram dentro do Partido Militar, levando alguns autores a descreverem como 2 partidos militares. Uma corrente ou ala mais próxima aos interesses dos Estados Unidos era de corte liberal na economia, mas de sentido conservador, reacionário e tradicionalista. Alguns de seus integrantes mais destacados eram generais oriundos da Força Expedicionária Brasileira, a FEB, que havia combatido o exército alemão na Itália sob o comando direto do 5º Exército dos Estados Unidos. Outros eram originários da própria ditadura Vargas, Castelo Branco, Cordeiro de Farias, Juarez Távora, Eduardo Gomes e Alcides Etchegóin, avô do ex-ministro do governo Temer, o general Sérgio Etchegóin. Eram alguns dos nomes proeminentes dessa corrente. Seus rivais o chamavam pejorativamente de entreguistas. Política e eleitoralmente, a corrente entreguista era vinculada à União Democrática Nacional, a UDN, o partido de direita e pautas urbanas relacionadas aos grandes centros. Essa corrente foi influenciada também pelo macartismo norte-americano dos anos 50, ou seja, a perseguição aos esquerdistas, de modo geral, a caça às bruxas. A outra ala, igualmente anticomunista, era integrada por generais que se aproximavam de uma concepção de Estado forte, reformador e indutor direto da economia, com vistas a promover o desenvolvimento nacional a partir da redução de desigualdades sociais. Era chamada nacionalista ou desenvolvimentista e tinha caráter até certo ponto progressista, embora seus generais fossem igualmente tradicionalistas e conservadores em sua maioria.
era crítica aos capitais e influências diretas dos Estados Unidos. Era vocacionada para uma certa independência ou neutralidade na política externa. E, internamente, era vinculada ao trabalhismo da era Vargas. Por isso, tinha laços com o Partido Trabalhista Brasileiro, o PTB, também urbano, e com centrais sindicais. Também tinha, em alguma medida, relação ao menos eleitoral com o Partido Social Democrático, o PSD de Juscelino Kubitschek, de corte marcadamente rural. Eram taxados por seus rivais entreguistas como comunistas. Imagino que hoje seriam chamados de esquerdopatas. Os generais Lott, Horta Barbosa, Estilac Leal eram alguns dos representantes dessa ala, que também contava com simpatizantes discretos, como o general Geisel. A ditadura 64-85 marcou a superioridade, não a supremacia, da corrente entreguista sobre a nacional desenvolvimentista dentro do partido militar. Ao menos os nacional desenvolvimentistas que concordaram com o golpe foram absorvidos pela ditadura. Depois de depurada dos militares legalistas que se opuseram ao golpe, parte dessa ala nacional desenvolvimentista acabou disputando o poder internamente no governo militar. As disputas pelo poder entre os generais, durante boa parte do regime autoritário, inspirou alguns estudiosos a enxergar verdadeiros partidos militares ou alas muito definidas na disputa pela presidência e pela máquina governamental da ditadura. Outros analistas superdimensionaram a narrativa de disputa entre uma linha dura e uma linha branda. De fato, e o digo de dentro, como filho e sobrinho de oficiais que serviram a ditadura ou na ditadura, e como aluno de um colégio militar durante a década de 70, havia um único partido militar no poder, revezando suas lideranças mais ou menos estatistas no poder e controlando a transição para a saída negociada do poder. Uma das disputas pelo poder que levou e ainda leva a interpretações um tanto equivocadas sobre aquele momento do Partido Militar e sobre este atual momento do Partido Militar se refere às questões envolvendo a demissão do então ministro do Exército, o general Silvio Frota, em 1977, pelo general-presidente Geisel. O fato de um dos generais proeminentes na atual versão do Partido Militar, o general Heleno, ter sido como capitão, ainda sem o curso de aperfeiçoamento de oficiais, a ESAO, ajudante de ordens do general Silvio Frota, missão muito comum para os primeiros colocados de turma, tem levado a juízos superficiais e enganosos de que a atual versão do protagonismo político das cúpulas hierárquicas do Exército seria um legado apenas da denominada linha dura, e que o general Silvio Frota tivesse sido o inventor ou líder dessa ala dentro da ditadura, e que, por isso, seria o grande mentor e inspiração da expressão política dos generais do Partido Militar do século XXI. As interpretações são tão apressadas e as comparações tão anacrônicas com a atual versão do Partido Militar, que parece até que o presidente Geisel era um democrata legalista obrigado a exercer a presidência, e o general Silvio Frota um golpista sanguinário que queria dar um golpe no presidente Geisel. Nem uma coisa nem outra, ou ambas misturadas. Afinal, não se pode esquecer que foi o presidente general Geisel, por exemplo, que em 1977 fechou o Congresso Nacional e impôs o Pacote de Abril, estabelecendo o mandato de senador biônico e restringindo as campanhas eleitorais ao Congresso Nacional para garantir o controle do processo de saída negociada dos militares do poder, o que só ocorreu de fato 8 anos depois. Aliás, você sabe quem se formou na AMAN em 1977, o ano do fechamento do Congresso pelo general Geisel? Pois é, o general Leal Pujol, da Arma de Cavalaria. Ele foi comandante do Exército de 2019 a 2021. E aqui, na foto da 304ª reunião do Alto Comando, de fevereiro de 2016, aparece junto aos outros 3 generais da turma de 1977, que acabavam de ser promovidos e chegavam ao Alto Comando do Exército, justo no ano do impeachment da presidenta Dilma. Por falar nisso, recordando e detalhando o que eu já tinha mostrado no módulo da introdução, o módulo 2,
é importante saber os cargos ocupados pelos 3 outros generais de exército da turma AMAN 77 durante o governo chefiado pelo capitão Bolsonaro, também da turma AMAN 77. A ação política tem atores políticos. Sem a ação desses atores, o Partido Militar, pelo efeito da inércia, seguiria sua trajetória rumo ao museu. Participar de um governo em cargo de confiança é um ato voluntário e político, ainda que o cargo não seja eminentemente político. Vale lembrar que foi o general Leal Pujol, como comandante do Exército de 2019 a 21, que autorizou, e podia não fazê-lo, generais e outros militares na ativa, repito, na ativa, ocuparem cargos políticos no governo de seu colega de turma. Vamos tratar disso no outro modo. Mas vamos aos outros 3 generais, 4 estrelas da turma de 77. Cada turma formada na AMAN faz 4 generais de exército, o posto máximo da carreira de general. O general Paulo Humberto, de Infantaria e Forças Especiais, foi presidente do Postales, o fundo de pensão dos funcionários dos Correios. O general Cid, Forças Especiais e de Artilharia, a mesma arma do colega capitão Bolsonaro e também minha e do vice-presidente general Mourão, é pai do tenente-coronel Cid, também de Artilharia. O tenente-coronel Cid exerceu a tarefa de ajudante de ordens do presidente da República. Em meados de 2022, foi designado para comandar o Batalhão de Ação de Comandos em Goiânia a partir de 2023, mesmo envolvido em questões judiciais referentes ao exercício bastante extravagante e polêmico de suas funções no GSI. O general Cid foi representante brasileiro da Apex nos Estados Unidos, mais especificamente na Flórida. O general Barcelos, de Infantaria, foi representante brasileiro numa organização multinacional em Genebra, relacionada ao controle de produção e emprego de armas. E se trata de um cargo normalmente destinado a militares. Voltando então ao tema principal. O que eu quero dizer, para afastar essa equivocada evocação do general Silvio Frota como espécie de mentor ideológico ou inspiração para os atuais generais políticos, é que a ditadura existiu antes, durante e depois do breve período em que o general Silvio Frota esteve acidentalmente como ministro do Exército, já que substituía o general originalmente nomeado para o cargo, falecido poucos meses depois de assumir. Nem o general Geisel era puro remanescente da ala nacional desenvolvimentista do Partido Militar, embora tivesse um pendor estatista, nem o general Frota era puro remanescente da ala entreguista do Partido Militar ou dos partidos militares do interregno democrático dos anos 45 a 64. Ali sim, durante aquele período formalmente democrático, pode-se até dizer, forçando a interpretação, que havia 2 partidos militares do mesmo campo, embora eu prefira interpretar como 2 correntes do mesmo partido militar, disputando o protagonismo político fora dos governos. Nem o general Geisel era um legalista inveterado, nem o general Frota um golpista obstinado. Foram ambos construtores e operadores de uma ditadura que promoveu organizadamente o expurgo, até físico, dos militares à esquerda e dos vinculados ao trabalhismo varguista ou petebista. Uma ditadura inaugurada por um golpe, o que torna os generais Geisel e Frota golpistas. Uma ditadura que não mediu esforços para se manter no poder e eliminar ou controlar as oposições, até mesmo recorrendo a violações dos direitos humanos, sabidas tanto pelo general Geisel quanto pelo general Frota. Uma ditadura que impôs 2 constituições, em 1967 e 1969, e que governou baseada em atos institucionais, os mais draconianos da história republicana brasileira. Após o término do governo militar ditatorial, e especialmente com o fim da Guerra Fria, representado simbolicamente pela queda do Muro de Berlim, em 1989, o Partido Militar entrou num estado de latência durante 20 anos. Nós vamos ver isto na próxima parte do módulo em outro vídeo. As gerações que comandavam o Exército naquele período, final dos anos 80 e durante toda a década de 90, tinham se formado na segunda metade dos anos 40,
toda a década de 50 e na primeira parte da década de 60, na Academia Militar das Agulhas Negras, período que corresponde ao interregno democrático 45-64. Um aspirante formado em 1945 chegou a general em 1975. Um aspirante formado em 1964 chegou ao generalato em 1984. Exatamente quando eu estava no primeiro ano da AMAN, o general Pazuello e o general Richard no quarto, prestes a iniciarem suas carreiras de oficial. O general Richard, aliás, um oficial destacado, é comandante militar do Nordeste e integra o atual alto comando. Está nomeado para a chefia do Departamento de Educação e Cultura do Exército, órgão de direção setorial responsável pelos currículos das escolas militares, inclusive da AMAN. Em 2018, foi secretário de Segurança Pública no Rio de Janeiro durante a intervenção militar federal, sendo o braço direito do interventor, o general Braga Neto, da turma AMAN 78, e candidato derrotado a vice-presidente. Antes de assumir o comando militar do Nordeste, foi o chefe do Centro de Comunicação Social do Exército. Recentemente publicou um artigo de opinião no blog do Exército falando de coesão interna e disciplina. Falando em disciplina e coesão, o general Pazuello, colega de turma do general Richard, dispensa maiores apresentações. Ex-ministro da Saúde e atual deputado federal. Mas voltemos. Ainda que aquele interregno democrático de 45 a 64 fosse um período extremamente politizado por cúpulas hierárquicas das Forças Armadas, dispostas nas correntes ou alas que mencionamos antes, aqueles cadetes e tenentes dos 40, 50 e 60, ao menos até 64, não viram suas cúpulas hierárquicas protagonizando uma ditadura. A AMAN havia sido inaugurada em 1944 em Resende, no Vale do Paraíba Fluminense, exatamente com o intuito de afastar a jovem oficialidade das turbulências políticas da capital federal, o Rio de Janeiro. Foi idealizada por um dos oficiais remanescentes da missão militar francesa que tentou contribuir para a profissionalização dos militares após a Primeira Guerra Mundial, o general José Pessoa Cavalcante de Albuquerque. Ele era opositor, em tese, da politização partidária do Exército por suas cúpulas. E é muito importante conhecer os personagens, suas histórias, suas biografias. A do então capitão José Pessoa nos mostrará comandando em 5 de julho de 1922 a coluna que deteve, na Avenida Nossa Senhora de Copacabana, a marcha dos insensatos e desmedidos idealistas, os tenentes politizados, revoltosos e indisciplinados, os 18 do Forte. A ditadura, especialmente durante os governos do primeiro e do último generais-presidentes, Castelo Branco e Figueiredo, promoveu modificações na carreira de oficial para garantir que na redemocratização os militares se afastassem efetivamente da política partidária. E, enfim, o Partido Militar, tradução do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, pudesse repousar nos livros de história e nos museus, a servir como lições aprendidas de como não devem funcionar forças armadas em países democráticos maduros. Durante a segunda parte dos anos 80 e ao longo de todos os anos 90, a política partidária não encontrou generais dispostos a protagonizá-la, seja dentro, seja fora dos quartéis. Bom, ao menos enquanto a geração formada nos anos 70 da AMAN, que coincide com o período de vigência do alto autoritário de maior força da história do Brasil, o AI-5, não chegava ao generalato. Como eu já disse, um aspirante demora 30 anos para amadurecer e maduro chegar ao posto de general, ao generalato. A promoção se dá por escolha dos generais do alto comando. Assim, um aspirante formado em 1969, o primeiro ano de vigência do AI-5, chegou ao posto de general no ano de 1999. Um aspirante AMAN 69, assim que chegou ao posto de general de brigada, no apagar das luzes do século XX, assistiu, talvez muito contrariado, à criação do Ministério da Defesa, o segundo mandato do presidente Fernando Henrique Cardoso, que, aliás, é filho e sobrinho de generais da corrente nacional desenvolvimentista do Partido Militar do início e meados do século XX. A criação do Ministério foi um passo muito importante e um tanto atrasado para iniciar a construção da devida subordinação das forças militares e de seus integrantes
especialmente de suas cúpulas, aos governos civis. Também para potencializar a profissionalização e a integração das forças absolutamente essenciais para o êxito no cumprimento de suas missões constitucionais. O general Heleno, é a ele que me refiro, ex-ministro do GSI, formou-se em primeiro lugar de sua turma de cavalaria na AMAN no ano de 1969. Chegou ao posto de general de brigada em 1999. É ele o mais notório e mais antigo integrante ativo do Partido Militar. É uma espécie de presidente sênior do Partido Militar. Para ter se formado na AMAN em 1969, o aspirante Heleno, oriundo do Colégio Militar do Rio de Janeiro, ingressou na academia no ano de 1966, o ano em que eu nasci, logo após o golpe de 1964. É o ano que marca o início da radicalização e perenização da ditadura. É importante frisar esse aspecto para caracterizar a importância da mentalidade política, social, enfim, ideológica, da geração dos anos 70, porque foram oficiais dessa geração que, chegando ao generalato na primeira década do século XXI, e daí ao alto comando do Exército na última década, comandaram as ações que redundaram no despertar do Partido Militar do estado de latência em que viveu por 20 anos. Foram eles, são eles, que radicalizaram e radicalizam, pelo efeito de seus exemplos, os processos de politização das Forças Armadas e dos militares, e seu corolário recíproco, a militarização da política e da própria sociedade. Foi a ação política e institucional de oficiais dessa geração que idealizou, construiu e viabilizou a candidatura do capitão Bolsonaro a partir de 2014. Não há como saber se isso já era um projeto antes dessa data, mas asseguro que foi um processo depois dela, ainda que muitos, até hoje, enxerguem apenas acasos e oportunismos individuais na militarização da candidatura e do governo. Foi um processo eficaz, tão eficaz que até se disfarçou muito bem. Aquela geração foi preparada técnico-profissionalmente e ideologicamente para lutar contra movimentos de contestação armada à ditadura, de linha político-ideológica à esquerda. E a geração 70 foi bem preparada para isso, tanto num aspecto quanto no outro. Assim, o anticomunismo e o anti-esquerdismo foram introjetados na mentalidade daquela geração, justamente no momento em que é maior o potencial de se germinar sementes, a juventude. As sementes foram regadas e fertilizadas durante toda a década de 70 e nos primeiros anos da década de 80, quando os cadetes e tenentes viam seus superiores, todos eles, do general ao capitão, sustentando uma ditadura presidida por generais de exército 4 estrelas. Aquelas sementes ideológicas germinadas permaneceram sob a superfície durante 20 anos, porque os generais e comandantes dos anos 80 e 90 estavam comprometidos com a superação do protagonismo político das cúpulas hierárquicas, mediante seus próprios exemplos. Pela imposição da disciplina, as cúpulas hierárquicas dos anos 80, pós-ditadura, atuaram contra os que ousaram reavivar o Partido Militar. Os episódios entre 1986 e 1988, que envolvem a saída do capitão Bolsonaro do serviço ativo do Exército, exatamente quando se dava a transição da ditadura para a democracia e se tramitava o projeto constitucional, demonstram aquela ação de comando disciplinar. O capitão Bolsonaro e boa parte de sua geração, um tanto inconformada com a abertura, queria reavivar um protagonismo político e logo da pior espécie, de baixo para cima. Os capitães colegas e contemporâneos do capitão Bolsonaro que tiveram juízo e que iriam ascender na carreira, se calaram. Os que não tiveram, seguiram o capitão. Não tiveram êxito na carreira ou a abandonaram, como ele próprio fez. Ambos os grupos, os calados com juízo e os falantes sem juízo, votaram no colega e o deram sucessivos mandatos. Continuam votando e desde 2018 se candidatando e vencendo eleições, sempre vinculados aos alicerces da base ideológica do Partido Militar. Muitos dos que não concorrem ou não vencem eleições acabam ocupando cargos de confiança em gabinetes de militares e civis
do Partido Militar. São os quadros e lideranças do partido. Mas isso a gente vê no outro módulo. Bom, terminamos a primeira parte deste módulo, conhecendo a evolução da base ideológica do Partido Militar, desde meados do século XIX, quando se manifestou o protagonismo político das cúpulas hierárquicas do Exército e da Marinha, até o marco da queda do Muro de Berlim. Na próxima parte, no outro vídeo, a gente vai ver como o anticomunismo e o anti-esquerdismo, alicerces perenizados dessa base ideológica, evoluíram ou incorporaram outros traços ideológicos. As leituras indicadas são 3. Para conhecer a Revolta de 35, o livro Camaradas, de William Wack, editado pela Companhia das Letras, em concurso com a Biblioteca do Exército, editora de 1993. Eu tenho aqui uma edição de 1999. Trata da descrição dos preparativos e da própria revolta, que acabou conhecida pela historiografia oficial, inclusive do próprio Partido Militar, como intentona comunista, e sobre a qual foram construídos mitos e referências que até hoje são reverberados e transmitidos socialmente no âmbito da oficialidade. A recomendação é pela importância do evento histórico para a compreensão da oficialização dos alicerces da base ideológica do Partido Militar, o anticomunismo e o anti-esquerdismo dele derivado. Outra leitura muito interessante é de autoria do assessor de imprensa, o porta-voz do general Costa e Silva, enquanto foi o ditador entre 1967 e 69, ano em que faleceu por um acidente vascular cerebral. Carlos Chagas, com a qualidade de jornalista, descreve na obra Guerra das Estrelas as disputas pelo poder entre os generais, demonstrando que muito mais do que correntes ideológicas em disputa, o que havia era um partido militar que decidia politicamente quem seria o ditador de plantão. Demonstra também o poderoso papel de moderação do alto comando do Exército, fórum principal onde se davam as disputas e as decisões sobre os rumos da ditadura. Ao mesmo tempo, o alto comando funcionou como uma instância de organização da repressão e como um organismo que, mal ou bem, evitou a perenização de um ditador ao estilo chileno, espanhol ou português. O livro que eu tenho aqui é uma 4ª edição da LIPM Editores de 1985. Bom, finalmente, Os Anos de Chumbo, obra organizada por Maria Celina de Araújo, Glaucio Aridilon Soares e Celso Castro, editora Relume do Mará. A edição que eu tenho é de 1994. Ali, no estilo história oral, há depoimentos de 12 representantes das cúpulas hierárquicas do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, que sustentaram a ditadura. Dentre eles, o general Ciro Guedes Etchegóin, chefe da divisão de inteligência do CIE, o Centro de Inteligência do Exército, e nominado no relatório final da Comissão Nacional da Verdade por violações aos direitos humanos. Era responsável pela divisão que implantou a Casa da Morte em Petrópolis. Há também depoimento do general Leônidas Pires Gonçalves, ex-ministro do Exército, que teve papel relevante na transição da ditadura para a democracia, teve papel importante no governo Sarney, especialmente nos episódios que provocaram a saída do capitão Bolsonaro do serviço ativo do Exército entre 1986 e 88. Mas não se iludam, tratava-se de um ferrenho anticomunista e anti-esquerdista. Muito bem, era isso. Espero que tenha sido útil e que tenha ajudado a entender um pouco sobre a base ideológica do Partido Militar, pelo menos a sua construção histórica inicial. Se você gostou, comente, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e, claro, se puder ajudar, uma contribuição sempre será muito bem-vinda para a continuidade deste trabalho e eu já de antemão agradeço muitíssimo. Um abraço e até a próxima.